Amém? Estamos gravando. Começamos aí mais uma aula falando sobre o batismo. Essa é a segunda parte do tema, a importância do batismo nas águas. Tá? Então, começamos aí a partir do tópico forma de batismo. E o seu subtópico está aí, batismo por imersão. É bom que nos lembremos que esta palavra imersão, no grego, literalmente significa baptizo, imergir. E tentar mudar o significado dessa palavra, imergir, é uma violência contra a língua e contra a história do termo. Vejamos o que a Bíblia fala sobre isso, analisando os versículos. Mateus relata em seu evangelho que muitas pessoas iam até o Jordão. Isso está em Mateus capítulo 3, versos 5 e 6. Porque havia necessidade de entrar na água e dela sair. E com cautela, visto se tratar de um rio como o Jordão. Quando o batismo poderia ser por aspersão, bastando para isso apenas um copo d'água. Então, visto se tratar de um rio como o Jordão, quanto o batismo poderia ser por aspersão, basta para isso apenas um copo de água. É uma pergunta, né? Basta isso apenas um copo de água? Bom, essa aqui é uma questão do autor. A razão é que o batismo significa imersão e representa o ato de lavar os pecados. O próprio Cristo se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista. Observe que Jesus entrou na água e dela saiu. O batismo por imersão era tão necessário que João só batizava onde havia muitas águas. Tá? Batismo em nome da Trindade. Jesus deixou o padrão de como devemos batizar. Tá? Em Mateus capítulo 28, 19. Vamos ler lá. Mateus capítulo 28, 19. Vamos ver qual é o padrão que Jesus deixou para que nós deveríamos nos batizar. Mateus 28. Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Mais uma vez, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a forma bíblica pela qual devemos ministrar o batismo. Não se deve batizar em nome de Jesus, como alguns fazem, e sim no nome das três pessoas da Trindade. As declarações batismais do livro de Atos, aqui Atos 2, 10, 19, não são fórmulas de batismo, mesmo porque são diferentes entre si. Citavam isoladamente o nome de Jesus para dizer que era o batismo cristão de Cristo, e não o batismo judeu de prosélitos de João Batista, de Paulo ou de qualquer outro. Devemos batizar sobre a ordenança de Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, o verdadeiro batismo, nós vimos isso na semana passada no vídeo, e vocês responderam com muita prioridade, o pessoal que respondeu para mim as questões, todos vocês responderam com muita prioridade, achei muito legal. Em poucas palavras, mas bem objetivo, a questão do batismo, que é no teve lá. Né? O hebraico teve lá, a imersão para a vida eterna. Né? Na conversão que é feita de dentro para fora. Né? É uma conversão que é feita de dentro de nós. Ela transforma a gente de dentro para fora. Não é exterior, não é uma máscara. Né? Não é uma religiosidade, como os fariseus, como os escribas, eles na época faziam. Botavam aquela roupa de santo, um cajado, né? As roupas dele, cada
filactério representava uma religiosidade. Até hoje os judeus, eles usam o talit, kippá, né? Tudo isso. Vocês conhecem, sabem o que é talit, kippá? Vocês sabem o que é isso? Não sabem o que é? Só um minuto aqui que eu vou mostrar para vocês. Só um minuto. Governo do homem. Obrigada. Acho que equipar é aquele negocinho. Botar assim na cabeça. Meus irmãos, eu não consegui pegar porque está em cima do armário, elas estão dormindo lá e vai acabar acordando ela. Então deixa eu mostrar para vocês aqui pela imagem. Eu vou procurar aqui para vocês. Talit. O kippá não é aquele coisinha que bota assim na cabeça? Isso aí. Isso aí. Aquele chapéuzinho. Os carecas da dinheiro. Dado como respeito ao tempo, porque não pode ficar com a cabeça desnuda, não é isso? Tirando a dúvida com relação ao uso do kippá. Não entendi. Fala de novo. Você não pode entrar em determinados lugares. Você não pode entrar em determinados lugares, templos, sem usar o kippá, porque é um sinal de respeito, desnudez. Concorda? É isso? Isso aí. O uso do kippá. Só pode entrar com o kippá na cabeça por sinal de respeito. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui. Estão vendo aí o talit? É isso aqui, ó. Como é que está abrindo aqui? Aí, estão vendo? O talit? Vocês estão conseguindo ver a imagem aí? Meus irmãos, respondam para mim se estão conseguindo ver aí. Sim, estamos vendo aqui. Sim. Ok, então aqui, ó. Esse aqui é o talit que está vestido aqui, é um manto, tá vendo? Esse é o talit. Aqui em cima, na cabeça dele, é o kippá aí, como o Júlio está falando. Esse é o kippá, o chapéuzinho pequenininho que eles usavam. Eles usam até hoje, tá? E tem outros filactérios que eles usam até os dias de hoje. Vou fechar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui os outros demais filactérios. E tem algo muito interessante para falar sobre isso aqui também, que é bem legal. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. Calma aí. Aqui. Acho que essa imagem aqui vai ajudar um pouco. Tá vendo aqui no braço dele, enrolado no braço dele? Estão vendo? Isso tudo representa uma religiosidade, algo da lei, né? Esse aqui, ó, também, ó. Deixa eu ver aqui, passado aqui. Cadê? Aqui. Tá vendo isso aqui na testa dele também, ó? Pequenininho aqui, ó. Tô aqui apontando com o dedinho aqui, ó.
Ele está com pano no rosto, né? Pegou o tablet, passou no rosto. Aí está fazendo as orações, está aqui com a Torá pequenininha na mão dele. Está fazendo as orações e tal. E aqui ele também está com o filactério na cabeça. Isso tudo, gente, representa a lei, inclusive a lei de Moisés. Guardai e atai na sua testa, no seu coração. Então, eles levam isso de uma forma literal. Tá? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, interromper. Tá. Então, eles fazem isso de forma literal. Né? Guardai a palavra, colocar nos umbrais das portas, em qualquer lugar que você for em Israel, ou numa casa onde tem um judeu, né, no Brasil, seja onde estiver, ele vai ter ali nos umbrais da porta o texto que está se referindo na época do Êxodo. Então, nos umbrais da porta, ele tem ali que é chamado mezuzá. O mezuzá é isso aqui, ó. Vamos lá, mezuzá. Deixa eu procurar aqui, mezuzá. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês de novo, para vocês verem o mezuzá. Então, mezuzá é isso aqui, ó. É o mezuzá. Tem um trecho da lei aqui, tá? Isso aqui é para carro, ó, tá R$20. Se você quiser comprar, você está adquirindo esse site aqui. Tô brincando, tá, gente? Você comprar isso. Então, esse mezuzá, ele fica nos umbrais da porta. Eles colocam isso aqui, só que isso aqui é para carro, né? Tem um aqui que são outros que botam na porta. Aqui, ó, o rapaz botou um aqui, ó, tá vendo? Aqui no umbral da porta. Tá com a mãozinha aqui, colada no umbral de uma porta, ou seja, nas laterais da porta ali, né, de entrada. Aqui, deixa eu ver, ó. Tá colocando aqui, botou um mezuzá ali, ó, na porta. Interessante, né? É para guardar ali a entrada do lugar. Aqui, ó. Outro aqui, ó, um mezuzazinho aqui, ó, no umbral da porta. Aqui, ó. Isso aqui é antigo, gente, ó. Tu vê que tem um mezuzá aqui antigo. Isso é em Israel, no umbral da porta, nos umbrais da porta. Tá? Então, eles trabalham muito com a questão da religiosidade. Gente, da religiosidade em si. Eles levam muito aquilo de forma literal. Então, os fariseus, às vezes, usavam todos esses filactérios, ficavam mostrando religiosidade, que era de fora, não era de dentro. Por isso que Jesus falava, vocês por dentro, vocês parecem que vocês estão podres. Por fora, vocês mostram que estão tudo belo, uma religiosidade maravilhosa, mas por dentro, vocês são sepulcros caiados. Né? Por dentro, vocês estão mortos, estão podres. Então, a transformação é de dentro para fora. Não adianta eu colocar uma roupa até aqui, ficar com a Bíblia debaixo do braço, fazer um monte de coisa, fingir que eu sou um cristão, né? Botar uma fantasia de cristão. Na época que teve a pacificação no Complexo do Alemão, um montão de bandidos se esconderam, se fingiram estar vestido de crente. Se fantasiaram de crente para descer do morro e conseguir fugir da pacificação. Né? Ver esses relatos aí nas reportagens e tudo mais. Então, não é se fantasiar de crente. É você viver, de fato, o cristianismo, que é de dentro para fora. Né? Então, continuando aqui, condições para ser batizado. Quais são as condições para ser batizado, aliás? Arrependimento e fé. A Bíblia já te dá uma resposta direta aqui, arrependimento e fé. Analisando novamente a frase de Pedro, no discurso do Pentecostes, vemos o que é necessário para que alguém seja batizado nas águas. Atos 2, 38. Vamos ler. Atos 2, 38. Atos 2, 38.
Alguém lê para mim? Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para a remissão de pecados. Né? Então, nesse texto, vemos que a ordem de Jesus estava sendo cumprida por seus discípulos e que a única condição que havia para alguém ser batizado nas águas era a de que se arrependesse, né? O que demonstra a fé que a pessoa tem. Ou seja, só após alguém ser salvo é que pode ser batizado. Batismo é para os salvos e não para a salvação, né? Eu vou me batizar para ser salvo, mas se a gente não crê, não adianta a gente ser batizado. Então precisa crer. Quando você crê, você já está salvo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é o Messias. Eu creio, né? Então, o crer já está favorecendo a vida da pessoa, a salvação. Já está dando para ela ali a certeza da salvação. Eu creio. No seu coração, de dentro para fora, creu, a boca falou com força, com fé, com verdade, eu creio, Senhor. Você vê que Jesus, quando ele vai em algumas casas, ele fala, a salvação chegou a esta casa hoje. Quando Jesus ele entra na casa daquela pessoa, e que aí aquela pessoa crê em Jesus Cristo, antes mesmo dela ser batizada, Jesus fala que aquela casa já chegou a salvação para ela. Né? Porque quando aquela pessoa crê, de fato, em Cristo Jesus, há um quebrantamento. Começa-se um trabalho de transformação na vida daquela pessoa. Aí a salvação entra naquela vida. E aquela vida começa um processo. Aí ela vai batizar, né? Aí ela vai começar a fazer os discipulados, se envolver com a igreja, fazer parte daquele corpo. Né? Lógico que isso não implica de ser salvo, sempre salvo. Né? Aí eu fui salvo uma vez, eu criei, então quer dizer que se eu crer, ou um ente querido meu, familiar, algum amigo, essa pessoa crê em Jesus, ela creu, então chegou a salvação para ela, correto? Correto, chegou a salvação para ela creu de verdade em Jesus. Tá, mas ela se afastou. Ela já não tinha salvação porque creu? Não, aí é uma coisa, aí está implicando em que a pessoa, ela não viveu o processo como a gente vive até hoje. Todos nós vivemos um processo, né, de transformação da nossa vida. Se nós abandonarmos o uso do Evangelho, né, se eu abandono o Evangelho hoje, cadê minha salvação? Agora já fui salvo, já criei em Jesus, então não preciso mais viver o processo de transformação, de caminho para o reino dos céus. Eu já cria, né, em Cristo, já tive esse processo, então não preciso mais lutar contra a minha carne. Totalmente errado. Não há justiça nisso, não há fundamento, não tem nenhuma base para fazer com que você seja salvo sem sacrifício. Todos os discípulos, todos os apóstolos, todos os profetas passaram por mortes horríveis, problemas difíceis que enfrentaram para alcançar o reino dos céus. Não é fácil alcançar o reino dos céus, é com sacrifício, é com dedicação, compromisso, que a gente consegue alcançar o reino dos céus. Então não adianta somente eu crer e não ter compromisso nenhum. Então, a partir do momento que eu creio em Cristo, eu sigo. Eu creio. Eu creio em Jesus. Ele está à minha frente, então eu vou segui-lo. Se eu tomar esse caminho para cá, eu não estou seguindo. Né? A gente, às vezes, pode até cometer alguns desvios na vida, mas estamos sempre focando em Cristo Jesus. Estamos ali, não vou voltar para o caminho, tem que estar aqui. Se for para outros lugares, então você não está mais indo para o caminho da salvação, porque Cristo te leva à salvação, a cruz te leva à salvação. Ele é a salvação. Então, se nós não estivermos nesse caminho, não adianta crer e ir embora. Né? A gente tem que crer e caminhar em direção a ele. Tudo bem, meus irmãos? Até aí? Tranquilo? Então, após o discurso de Pedro, continuando na revista, veja o que aconteceu em Atos 2:41. Nós estamos em Atos ainda. Vamos lá para o 41. Vai dizer aqui, ó, 41. Então, é isso mesmo? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Né? Portanto, fica claro que o batismo, aí na revista, é posterior à fé em Jesus Cristo. Vejamos outros exemplos. Paulo diz que Lídia o escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois foi batizada ela e toda a sua casa. Aqui observamos dois fatos. O primeiro é que o Espírito Santo é quem convence o homem de sua condição perante Deus. É o Espírito Santo, não é a gente que convence. Às vezes a gente fica tentando falar para aquela pessoa, cara, aceita Jesus, você não faz ideia, cara, o que Deus fez na minha vida. A gente tem que insistir, a gente tem que ter persistência, a gente tem que sempre pregar o Evangelho, orar para aquela pessoa, né? Mas não é a gente não somos nós que convence a pessoa. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. Né? É o homem de sua condição perante Deus. É Ele que convence. Então, o segundo é que depois de arrepender-se, o certo é o crente ser batizado. Então, o certo é isso, são ordenanças de Cristo. Batizar, né? Eu cria em Cristo, agora eu tenho que tomar uma posição pública. Eu preciso confessar publicamente esse meu arrependimento diante dos homens. Eu já me arrependi diante de Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu creio na Tua palavra, me arrependo no pó e na cinza. E agora, diante de todos, eu vou confessar que eu realmente sou um pecador. E aí se confessa diante dos homens o seu arrependimento, que é o batismo nas águas. E ali, todo mês, nós como cristãos comemoramos todo mês isso, né? Mas a Páscoa, o Peixá, a época segundo as tradições judaicas, é todo ano, somente uma vez ao ano que eles fazem o culto, a liturgia, o ritual, vamos dizer assim, que é o ritual que a gente faz todo domingo, né? O memorial. Eles fazem o memorial da Páscoa relacionado ao Êxodo, a lei antiga, mas nós fazemos esse memorial relacionado a toda a Bíblia. O Êxodo, o início, meio e fim, onde Jesus é revelado em todas as Escrituras. Né? O Cordeiro é Cristo, o sangue é Cristo, o sacrifício é o Senhor. Então, tudo é Ele, tudo aponta para Ele. Então, o memorial está relacionado a Cristo. Então, nós fazemos isso todo domingo, que é a Santa Ceia, que também é uma ordenança do Senhor. Né? É uma aula muito interessante da Santa Ceia, se eu não me engano, é a próxima lição, né? É a próxima lição. Eu vou tentar fazer de uma forma diferente para vocês aqui no domingo, não sei se esse domingo agora que vem. Eu vou tentar fazer isso no meu trabalho no domingo, tá, irmãos? Eu vou tentar durante a semana, porque domingo lá tem ficado um pouco tranquilo. E eu vou combinar com o meu companheiro lá, para na parte da manhã ele segurar lá um pouquinho e eu, na parte da manhã, tentar dar aula online para vocês. Tá? Eu vou fazer esse esforço aí, para ver se eu consigo, mas eu vou combinar com ele durante a semana e durante a semana, de repente, no máximo aí, segunda-feira eu trabalho, no máximo à noite ou terça-feira eu estou postando para vocês isso aí, essa informação, tá bom? Se a gente vai ter essa aula online ou se vai ser gravada. Eu vou preferir fazer ela online, mas vamos ver, tá? Aí eu vou tentar postar uma mesa lá para mostrar para vocês como era. Eu faço isso em sala. Eu costumo ir um dia antes, na sala de aula, montar todo eu não sei, quem já viu isso aqui comigo, a Santa Ceia montada? Vocês já chegaram a ver comigo? Não, né? Que eu fiz. O Paulo viu, né, Paulo? O Paulo chegou a ver. Eu faço uma mesa, na réplica, eu faço mesmo, com material, eu criei algumas coisas, e faço uma réplica da mesa de como era feita na época de Cristo. Fica bem didático, a pessoa consegue entender um pouco melhor e tal, como era a ceia, o seu significado de cada item, de cada elemento que está em cima da mesa, que está posta na mesa, a posição dos discípulos. Então é bem interessante. Então eu vou tentar fazer isso aqui online para vocês, tá? No domingo que vem. Vamos ver. Bom, continuando aqui, na conversão do carcereiro,
em Atos capítulo 16, verso 27 e 34, diante de Paulo e Silas, perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Nesse texto, aprendemos outra verdade a respeito do batismo nas águas. Na mesma noite em que o carcereiro e sua família se converteram, eles foram batizados. O mesmo aconteceu com o eunuco, que foi batizado assim que se converteu, né? O que entendemos nesse texto é que o batismo pode ser imediato, logicamente após a pessoa demonstrar fruto de arrependimento. Na mesma hora e na primeira oportunidade, apesar de não ser uma regra, o texto é claro quanto a essa possibilidade. Tá? Dúvidas quanto ao batismo nas águas. Pessoas podem ser batizadas sem serem salvas? Será que alguém pode ser batizado sem estar salvo? A resposta, infelizmente, é sim, pois as aparências enganam. Muitos aceitam o evangelho com alguma segunda intenção, ou sem que haja acontecido um genuíno arrependimento. Continuam pensando e agindo da mesma maneira, pois não houve, na verdade, uma rendição a Cristo. Este foi o caso de um mágico de Samaria, chamado Simão. Quando viu que Felipe, pelo poder de Deus, exercia milagres, ele creu. E a Bíblia diz: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado. Ele creu, mas ele não se arrependeu dos seus pecados. O crer é visível, mediante uma declaração da pessoa. Quanto ao arrepender-se, somente Deus tem conhecimento, pois é algo interior. A crença de Simão enganou Felipe, que o batizou, mas os frutos de arrependimento, não apareceram. Tanto que Pedro lhe disse: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Em outras palavras, não basta crer, a pessoa deve apresentar frutos dignos de arrependimento. Esses frutos são um testemunho claro da fé em Jesus, para que a pessoa seja batizada, pois sem batismo estaria representando algo que não aconteceu na vida dela. Está bem explicadinho aqui, né? Está bem claro isso para a gente aqui. Tá? Então, tem que ser visível, tem que dar frutos. A pessoa, ela era, sei lá, grosseira demais. A pessoa só vivia brigando com as pessoas. Estou colocando uma característica aqui, tá? A pessoa só vivia falando palavrão. Enfim, as características voltadas a isso, né? Aí a pessoa foi para a igreja, ouviu a palavra, Deus falou com ela, aí ela sensibilizou-se com aquilo, foi e batizou. Mas ela não apresentou nenhum arrependimento, ela continuou fazendo a mesma coisa. Mudou em quê, filho? Não mudou em nada. Você continua falando palavrão, tudo bem que tudo é um processo. Né? Eu era um jovem que eu dei muito trabalho com minha mãe. Né? Tudo bem que está a questão de maturidade, a gente vai crescendo, vai ficando maduro, a gente vai vendo que as coisas do passado já não, como garoto, como moleque, já não é mais a mesma coisa, você já cria maturidade. Mas eu dei muito trabalho, eu me envolvido com muita coisa errada, por incrível que pareça. Né? Essa carinha de santo hoje, porque Cristo me transformou, porque era demais. Então, muito trabalho com minha mãe, com meu pai, envolvimento com tráfico de drogas, muita droga. Fui preso, muita coisa aconteceu na minha vida. Meu pai mesmo chegou a falar assim, eu não tenho esperança mais mulheres. Meu pai, ele nem falava comigo. Meu pai ficou 3 anos, quase 3 anos sem falar comigo. 2 anos e alguma coisa, sem falar comigo. Sem me dar boa tarde, bom dia, boa noite, nada. Na casa da minha mãe, até hoje, 2 andares, eu sempre passava pela sala,
ia para o meu quarto. Se eu passasse na sala e meu pai estivesse vendo televisão, enfim, a sala, agora, pai, boa noite, benção. Falava não. Não respondia uma palavra. Eu descia, pai, bom dia. Falava nada. 2 anos e pouco. Muito trabalho com meu pai, minha mãe. E hoje eu posso dizer que meu pai é meu melhor amigo. Meu pai é meu melhor amigo. Meu pai hoje fala que acredita em Deus por causa da minha transformação. Você vê. Meu pai não acreditava em Deus. Minha mãe sempre foi evangélica. Minha mãe sempre foi mulher de oração, corrente de oração e tudo mais. Meu pai, hoje, meu pai compartilha da mensagem comigo, meu pai estuda comigo. Meu pai, quando tem algum artigo, alguma coisa falando a respeito bíblico, ele manda para mim. Eu e ele tem um grupo no WhatsApp de estudo bíblico. Olha só. Quem diria que um dia isso ia acontecer? Eu jamais imaginava isso e ele também não, mas Deus já sabia que ia acontecer. Então, houve uma transformação, houve frutos disso na minha vida. Eu modifiquei a minha vida por conta de Cristo Jesus, porque pelos meus méritos eu não conseguiria. Não conseguiria. Então, precisa ser frutos. Eu sei que muita gente aqui tem a história, se for abrir o microfone aqui para cada um de vocês vão contar essa transformação. Não, de repente, a história é igual a minha, mas uma história semelhante à minha, que teve uma transformação e que hoje demonstra os frutos dessa transformação. Né? Então, continuando aqui, o crer é visível. Eu li isso, não, né? Aqui. Não, mudando aqui. O batismo de criança. A gente parou aqui nesse assunto, né? Dúvidas quanto ao batismo nas águas. Ok. Irmãos, eu vou falar um pouco de vocês, que é algo para vocês, rapidamente aqui, que já está caminhando para o final, a respeito do batismo de criança. Aliás, eu tenho uma dúvida com relação ao batismo de criança na Bíblia, batismo de criança na igreja católica e tudo mais, que a igreja católica, ela batiza crianças. Eu mesmo, né, eu fui batizado. Quando eu era criança, eu fui batizado, né, na igreja católica. E a igreja evangélica não faz isso, ela apresenta. Né? Então vamos ler aqui o batismo de criança. Ficou bem claro que para que alguém seja batizado nas águas, deve haver arrependimento e fé. Essas são as condições essenciais para que o batismo nas águas, para que haja o batismo nas águas. O batismo de crianças não somente é inválido, como é vetado a elas. Raramente uma criança tem condições de se arrepender de seus pecados contra Deus e de ter fé no Evangelho regenerador de Cristo. Então, a partir de que idade devem ser batizados? Bem, o mais sensato é perguntar ao candidato por que quer ser batizado e verificar se o faz com consciência de que está arrependido dos seus pecados. Arrependimento precede o batismo. Se há arrependimento, pode haver batismo. A idade em que uma criança se torna consciente para este ato deve ser medida principalmente pelos pais, e o pastor pode servir de orientador para trazer luz à questão e orientar o candidato. Irmãos, eu busco sempre o equilíbrio em certos assuntos. Eu não sou muito fã da ortodoxia. A ortodoxia é quando você se vive algo fundamentalista. Vamos dizer assim. Tem que ser aquilo ali. É exatamente aquilo ali. Aliás, Cristo está falando que é assim. Sim. Porém, existe... vamos falar primeiro de costumes. Nós vimos ali no vídeo passado, na aula passada, eu postei para vocês alguns tanques de purificação. Todos viram? Viram ali? As fotos dos tanques de purificação, tudo mais. Então, isso existia em todo Israel. Todo Israel existia isso. As casas, principalmente as pessoas que tinham condições financeiras, saduceus, fariseus, cobradores de impostos, essas pessoas que tinham condições financeiras ou trabalhavam para o governo, de alguma forma, elas tinham dentro da sua casa um tanque de purificação, uma piscina, onde elas se purificavam. Quem não tinha condições, tinha os tanques públicos, que era o tanque de Siloé,
tanque de Betesda, que são os mais conhecidos. Mas existiam muitos outros tanques espalhados por Israel, onde as pessoas elas buscavam a purificação porque era costume o batismo. Lavar-se era costume e é até hoje. Por exemplo, se você for até o Muro das Lamentações, o Júlio falou uma coisa muito coerente, que você precisa entrar em certos lugares com o kippá. Você mesmo que é visitante, mesmo você sendo visitante, você vai a Israel hoje, você não pode entrar em certos lugares sem cobrir a cabeça. Ou você coloca o kippá, ou você coloca um boné, ou você coloca um lenço na cabeça. As mulheres, né, quando vão a Israel, tem que colocar um lenço na cabeça. Certos lugares você não pode entrar, as mulheres, com a camiseta, tem que entrar com o cotovelo coberto, uma camisa que cubra o cotovelo e os joelhos. Pode ser uma bermuda? Pode, mas cobrir o joelho? Cobriu, então pode. Não pode ser uma bermuda que seja acima do joelho. Não pode ser uma camisa que seja acima do cotovelo. Os cabelos, a cabeça não pode estar descoberta, principalmente os cabelos. Tem que cobrir com lenço. Então, a maioria, quando vai numa viagem, elas levam ou compram lá na hora e colocam na cabeça para poder entrar nos lugares sagrados. Principalmente em lugares onde a Igreja Católica tem domínio romano. Então, tanto o catolicismo quanto o judaísmo. E, principalmente, o islamismo. O Islã é o que mais é rigoroso com relação a esse cuidado, né, com a exposição. Então, bom, me perdi aqui um pouco. Enfim. Então, essa questão da religiosidade. Tinha todo lugar, você tinha um tanque de batismo para você se arrepender, para você se purificar. Então, como estava falando, você tem que usar desses meios de cuidado, de costume. Então, são costumes. Costumes as pessoas tinham. Então, através desses costumes, Jesus se utilizou para ensinar aquele povo específico. Existia um povo específico, com uma tradição, uma cultura diferente. Se nós trouxermos muita coisa desses costumes, dessas tradições para os nossos tempos, começa-se também a trabalhar uma grande religiosidade. Nós temos uma influência muito grande do catolicismo, porque nós, cristãos, viemos do catolicismo. Nós saímos da Igreja Católica, todos nós. Houve um protestantismo, onde Lutero, Martim Lutero, John Hus, John Wesley, John Stott, John Hus, John Wesley. Então, esses homens, eles entenderam que estava se distorcendo a verdade bíblica. E calma aí, isso está errado. Não é assim que Jesus ensinava. Então, começou o protestantismo. Começou-se a criar as igrejas evangélicas através dessas pessoas que entenderam que a Bíblia estava sendo feita de forma errada através do catolicismo. Porque o poder naquela época estava sendo o catolicismo. Roma era muito forte. Então, quem dominou o cristianismo foi Roma. Então, nós saímos de lá. Então, se nós trouxermos toda essa cultura conosco, implica em muitas coisas nos dias de hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa religiosidade. Nós viemos de cultura europeia, olha só. Né? Viemos de uma cultura judaica. Judaica passou para a Europa. Da Europa se expandiu para nós na América Latina e entre outros no país e no mundo todo. Então, nós precisamos ter um cuidado, por exemplo, eu não sei se eu já falei isso para vocês aqui, quando nós formos pegar os índios. Os índios têm a cultura deles. Eles usam pena, eles usam aquelas coisas todas, todos aqueles filactérios. Aí eles fazem os rituais deles e tudo mais. A gente vai levar Cristo para eles. Algumas práticas eles não vão fazer mais, que é práticas de busca de espírito, chás que eles tomam para ver um monte de coisa. Isso aí eles não vão fazer mais, porque eles vão conhecer a verdade. Não preciso mais disso. Agora eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho o Senhor, que eu entendo que é o Senhor de todas as coisas, que é o único Deus. Eu não preciso mais fazer esses trabalhos ritualísticos. Né? Eu não preciso mais disso. Mas as danças deles, a cultura dele de receber as pessoas, né? Porque tem isso, quando te recebe alguém, aí os índios vão fazer uma festa para receber aquelas pessoas, isso eles não vão perder. Os seus alimentos, a sua forma de caçar. Eles não vão mais perder isso, isso é a cultura deles. Agora imagina se Jesus chegasse no meio dos índios,
Imagine isso, vamos lá. Jesus chegou no meio dos índios. E aí ele pregou para aquele povo específico, ensinou para aquele povo específico. Passou-se quase 2000 anos. Aí chegou até nós. Não, você tem que usar cocá na igreja, porque Jesus usava cocá. Entende? Você tem que usar uma tanga, você tem que andar pelado na igreja, porque os índios andavam pelados, Jesus também. Entende isso, gente? Eu estou sendo um pouco aqui falando a grosso modo, mas isso é o que acontece com a gente hoje. É o que acontece conosco. Então, a forma de batismo, existem formas de batismo em certas igrejas. Por exemplo, tem o Augusto Nicodemos, que é um homem, acho que você deve conhecer, o Augusto Nicodemos é um pastor, se eu não me engano, acho que é presbiteriano. Ele hoje é uma influência muito grande no meio evangélico, na teologia, né? Um homem de Deus, tanto ele como o Hernandes, eu sempre falo deles aqui, Paulo Júnior, entre outros, John Stott, né? Essas pessoas são grande influência hoje. Né? Seus livros têm ajudado muito a esclarecer muita coisa, enfim. E o Hernandes, ele batizou os filhos dele, quando criança. Ele entende que aquele batismo ele entende de uma outra forma o batismo. Né? Ele tem argumentos para isso. Então, é pecado, Dez? Não tem pecado nenhum. Né? A forma certa de batismo, qual é a forma certa? Jesus, vamos se batizar, vamos imergir. Né? É uma forma certa, vamos dizer assim, até se eu dizer para mim, eu, Liés, dizendo a minha opinião, hoje eu estou dando a minha opinião, forma certa. Jesus ordenou uma imersão, ok. Eu fui batizado por imersão mesmo. Né? Eu fui na Igreja Nova Vida, né? Mergulhei. E foi fantástico para mim e tudo mais, acho que a maioria aqui também, mas teve gente que foi por aspersão. Teve gente que foi jogado um copo d'água na cabeça, né? Pegou um copo d'água, jogou, ou com a mão, a pessoa molhou sua cabeça, e ela se sentiu batizada. Ela se sentiu batizada, ela creu em Cristo, ela crê em Cristo, ela dá frutos, ela foi batizada de uma outra forma. Isso é pecado? Isso é errado? Não. Não é errado. Então eu não posso dizer o que é certo, o que é errado. Entende? Eu não posso dizer, isso aqui é certo. Não, certo. Porque aí, irmão, começa uma discussão. Eu já vi muita gente discutir sobre isso. Não, mas eu fui batizado. Mas você está errado. Você tem que se batizar por imersão. Eu aprendi assim. Não. Você se batizou por imersão, por aspersão, irmão? Me batizei. Amém. Você está dando os frutos da pessoa. Você se batizou por imersão, irmão? Me batizei. Amém. Não é você está errado e você está certo, você está... Isso não entra, desculpa, irmão, isso não entra na minha cabeça. Esse tipo de coisa não entra. Porque a Bíblia não fala que se no momento que você é pecado, que isso está errado. Não, Jesus dá uma orientação. Ó. É legal que vocês se batizem por aspersão, mas, por imersão. Mas se vocês, que é o teve lá, né? Se vocês se batizarem por aspersão, em outras palavras, Jesus não disse isso, mas em outras palavras, e crer em mim, aí Jesus fala, crer em mim, você crê, você segue os frutos, você está fazendo discípulos, você está vivendo o Evangelho, isso é o mais importante. Você foi transformado de dentro para fora, então, continue assim, porque esse é o caminho. Independente de você ser batizado. Mas, se você quer uma orientação minha, estou falando em outras palavras, quer uma orientação minha, legal que você se batize por imersão, tá? Mas Jesus, se eu não me batizar por imersão, por aspersão, não vou entrar no céu? Gente, fique em paz com isso. A gente tem que ficar em paz com isso. Né? Não deixar essa questão de costumes ou religiosidade ou invadir o coração, impedir com que nós consigamos. Claudinha, você estou vendo que você vai querer para a igreja, né? Você e o Júlio, né? Fique à vontade, tá bom? Liés. Tá bom, fica na paz. Bom culto para você lá. Para vocês. Tá. Liés, eu vou precisar ir também, que eu vou para o culto. Mas antes eu quero compartilhar uma coisa. Você estava falando a respeito, né, de batismo de crianças. Assim, o que aconteceu comigo? Eu quando entrei na Nova Vida, a gente entrou em 99. Certo. Aí a gente ficou lá por 5 anos. No caso, aí a Agatha nasceu. Ela ficou lá até os 5 anos. Quando nós saímos de lá, a gente foi congregar em outro lugar. Quando a Agatha fez 7 anos, ela começou a me pedir que queria ser batizada.
Só que eu achava ela muito criança para ser batizada. Aí, um dia lá no culto, no final, a Agatha estava na porta do gabinete, na fila, Glória a na Deus. porta do gabinete. Aí eu, Agatha, o que está fazendo aí? Nada, mãe, espera um pouquinho que eu quero conversar com o pastor. E eu não sabia o que ela ia conversar. 7 anos, eu não sabia o que ela ia conversar com o pastor. E eu fiquei esperando. Aí a fila, porque no final do culto ficava um monte de gente para falar com o pastor. Isso aí na nós outra igreja? Isso. Aí, tudo bem, quando ela sai do gabinete, o pastor mandou chamar eu e Carlos. Aí ele falou, olha, sua filha conversou comigo, ela quer ser batizada e ela está preparada para ser batizada. Ela conversou comigo aqui meia hora e não tem como eu não batizar essa garota. Ele batizou ela, tinha 7 anos de idade. Entende como é que as coisas de Deus estão muito mais além do que aquilo que a gente imagina? É isso que eu falo. Aí você vai entrar num embate, numa situação normal, aí entra alguém religioso e fala para a Bia, não, mas você está errada, você não poderia ter feito isso. Como assim não poderia ter feito isso? Isso foi vontade da minha filha, ela sentiu no coração isso. Então isso é de dentro para fora. Então tem coisa, irmão, que a gente não pode impedir o agir de Deus na vida de alguém. Isso é complicado. Isso pode até implicar em coisas negativas para a gente. Né? Então, assim, ela ouviu, ela é uma criança, ela ouviu a voz de Deus. Né? Ela ouviu a voz do Senhor. Então, olha só que bacana, que exemplo legal que ela deu aqui com relação a isso. Por isso, a gente tem que ter muito, irmãos, não é pouco cuidado, não, é muito cuidado. Por tudo. Olha só, o que é tudo? O que é tudo, gente? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo que nós fizermos, prestaremos conta. Tudo. Então, quanto mais cuidado nós tivermos, menos prestações de contas negativas teremos. Entende? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Se você está no trabalho, você tem uma responsabilidade com aquele trabalho. Você precisa ter um cuidado na hora de falar com o cliente, você precisa ter um cuidado na hora de administrar as coisas que estão ali, você precisa ter um cuidado minucioso com tudo que está à sua volta, porque qualquer erro que você der vai implicar no resultado final. Né? Então você precisa ter cuidado. O Evangelho é a mesma coisa e muito mais. Nós precisamos ter cuidado com tudo na forma de falar, de pensar, como a gente está falando. Mas como é que a gente consegue isso, Léo? Oração. Oração, buscando a Deus, jejum, buscando ouvir a voz de Deus. E você só consegue isso buscando a Deus, se consagrando ao Senhor. Jejuando, orando, indo para o monte. Né? A gente está fazendo agora a campanha do monte. Quando você tiver a próxima oportunidade, se tiver que ir, vá. Eu estou indo, né? O sábado sim, o sábado não, lógico, por causa do meu trabalho, mas estou indo junto com os irmãos. E tem sido uma bênção. Então, façam isso. Busquem a Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, quer ter direção para a sua vida, para fazer as coisas coerentes, corretas, seguir, eu quero que dê certo. Então, faça isso. E só vai dar certo se a gente obedecer. Tá? Meus irmãos, para finalizar aqui, infelizmente, a água é um símbolo e não meio. Infelizmente, há pessoas que pensam que, ao emergirem das águas batismais, saem delas purificadas. Como se a água fosse um meio de graça de Deus que lhe se transmitia, ou seja, algo milagroso. Né? Não há água, não há. A água é símbolo, não meio. O batismo nas águas não garante de forma alguma que todos os que são batizados são possuidores das realidades por ele simbolizadas. Paulo utiliza o fato da história de Israel para esclarecer este ensino, em 1 Coríntios, capítulo 10. Veja que Israel atravessou o Mar Vermelho e foi batizado, mas logo depois caiu em idolatria. É o exemplo que eu estava dando lá atrás para vocês. A pessoa se batizou, fez tudo aquilo, mas depois ela se desviou. Neste exemplo, ele mostrou que o batismo ocorrido não operou mudança no povo. É por isso que, quando escreveu aos Romanos, foi tão claro. O que vale é o que está no interior, e não o que está exteriorizado. Haver sido circuncidado ou batizado nas águas, físico ou visível, não significa muita coisa em se tratando de salvação e santidade. Tá? Por que devemos ser batizados nas águas?
Como já visto, o batismo foi ordenado por Jesus a ser feito por seus discípulos. Se somente houvesse isto, já seria suficiente para que o fizéssemos, caso queiramos ser seus discípulos. Segundo, mas perguntariam alguns, se o batismo nas águas não é um ato que gera vida espiritual na pessoa, regeneração, e só vive para Deus, aquele que morreu e foi sepultado para o mundo, para que serve o batismo uma vez que o fato já foi realizado? Imagine se Abraão ouvir a voz de Deus, que a circuncisão era um sinal da aliança. Fizesse a mesma indagação para Deus. Senhor, para que cortar um pedaço da minha pele? Vai me machucar. Não temos dúvidas que o caso dele foi mais doloroso, mas Abraão entendia, como os judeus hoje entendem, que se trata de uma identificação pública, um sinal de um compromisso com Deus. Um sinal de compromisso com Deus. Tá? 3. Representa, explicando aos que não entendem e relembrando aos que entendem que morremos para o nosso pecado distante de Deus, nosso passado distante de Deus, agora não extinto mais sobre nós as culpas anteriores, tendo sido feito novo, isto é, que a novidade de vida. O ato do batismo nas águas simboliza-se como declaração pública de fé, a morte, sepultamento da velha vida e ressurreição para uma nova vida. Então, conclusão, o batismo nas águas por imersão é mais do que um testemunho público da nossa fé. Ela representa um ato de obediência. E a palavra de Deus nos ensina que a obediência aos preceitos de Deus é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não está escrito aí, mas a definição é essa. Do que o sacrifício. Tá? Meus irmãos, obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez. Pela participação de vocês. Tá? Pela alegria de vocês. Deus continue abençoando suas vidas. Dando um domingo de paz, de vitória, de conquista essa semana. E Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Deus é aquele que não abandona seus filhos, não nega nada aos seus filhos. Então, peça a Ele, dobre o seu joelho, fale com Ele. Ele te ouve. Ele está te ouvindo. Aliás, eu sou um pontinho no meio de uma multidão. Mas esse pontinho, Deus está contemplando as orações. Esse pontinho que está no meio da multidão, Deus está cuidando. Você não é só mais um. Você é filho dele. Você é filha dele. Então medite nisso, creia nisso, porque Ele está trabalhando no seu favor. Você pode não estar vendo as coisas agora, algumas coisas agora, mas você vai ver. Você vai ver. Eu creio nisso e creia nisso. Você vai ver. Como você já tem visto até aqui, porque a palavra nos diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Conta quantas bênçãos são. Conta. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Olha para trás e vê quantas coisas Deus fez por você. Que vai te trazer esperança. Olha, Deus fez aquilo comigo. Ninguém fez, ninguém faria. Eu nem imaginava e Deus fez. E às vezes a gente esquece daquilo que Deus fez. Às vezes a gente esquece daquilo que Deus operou na nossa vida. Traga a sua memória. Traga esperança. Se motive por aquilo que Deus fez. Porque Ele vai fazer mais. Ele vai fazer mais. Mas ainda assim, nós nos adoramos porque o que Ele faz, pelo que Ele faz. Mas pelo que Ele é. Pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por nós. Amém? Vamos orar para a gente terminar aqui, tá bom? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui em sala de aula, Deus, aprendendo, teu Espírito Santo ministrando nos nossos corações. Obrigado por mais essa aula. Pai, fica conosco, nos dê, Senhor, mais um domingo de paz, de alegria. Continua ministrando nos nossos corações. Revele-se a nós, Pai. Fala aos nossos corações, que possamos estar sensíveis ao ouvir o Senhor, a ver as coisas que o Senhor tem separado para nós. Nos ajuda, tira de nós os impedimentos que enxerguem isso, as circunstâncias, para os gigantes. Muitas vezes o vento, muitas vezes a turbulência nos impede de enxergar. Mas sabemos que acima das nuvens está o sol. E o Senhor é o sol de justiça. O Senhor é o sol da justiça. O Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos. Nos ajuda, Senhor. Nos dê força, sabedoria, entendimento para que possamos alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor separou para nós.
Obrigado pela oportunidade. Toma esse dia em tuas mãos. E a semana, Senhor, que seja uma semana de vitória, de conquista, de paz para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado. Bom culto. Bom domingo. Bom domingo, mulheres. Bom domingo, Amaury. Grande abraço. Outro.